paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos fala no capítulo 5 de Mateus, no versículo 3, Ele nos fala que felizes, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Ora, irmãos, quando o homem tem um coração pobre, significa que ele não está apegado nas riquezas desse mundo, muito menos nas coisas que o mundo oferece. Então, o coração deste homem, ele tem um coração pobre, significa que é um homem que precisa de Deus e ele põe a sua confiança em Deus. Porque o homem que põe a sua confiança em Deus, ele é rico de Deus, mas ele é pobre para o mundo. E por que ele é pobre para o mundo? Porque ele não almeja as riquezas do mundo. Ele não almeja as riquezas. Aliás, o Senhor que nos ensinou, o nosso mestre, ele fala que para que nós não ajuntemos tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão roubam. Então, a traça e a ferrugem furam e destroem, corroem, e o ladrão fura e rouba. Então, o Senhor Jesus, ele nos adverte. Porque o homem que tem um coração pobre, irmãos, não significa que ele é um homem ingênuo. Não, muito pelo contrário. O homem que busca a pureza do coração, ele se coloca, a riqueza dele, a verdadeira riqueza dele é somente Deus. Ele vai viver nesse mundo? Vai precisar das coisas do mundo? Sim, mas ele não vai se apegar às coisas do mundo. Ele vai amar a Deus sobre todas as coisas desse mundo. E o Senhor Jesus, ele também falou sobre o amor de Deus. Ele falou e ele era extremamente categórico. Ele falou até aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a ele, não é digno do reino de Deus. Então, quando nós temos um coração pobre, nós vamos alcançar o reino de Deus, porque o homem que tem um coração pobre é igualmente como o homem que pratica a justiça. Porque bem-aventurados os homens que praticam a justiça, porque deles também é o reino dos céus. Então, o Senhor, que veio para nos ensinar todas as coisas, ele nos fala nesses dois pontos, que o reino de Deus é para aquele que pratica a justiça e é para aquele que tem um coração pobre. Porque o homem que tem um coração pobre, ele literalmente, irmãos, ele é fiel a Deus. E literalmente ele obedece a Deus. E um dos maiores mandamentos de Deus é amar o teu próximo como a nós mesmos. Então, o homem que tem um coração pobre, ele tem apego à palavra de Deus, ele tem apego aos mandamentos de Deus, e ele tem apego, e ele ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Então é dessa forma, irmãos, é dessa forma. Esse tipo de homem, esse tipo de servo de Deus, esse tipo de discípulo do Senhor Jesus, ele contrasta com esses líderes religiosos de hoje, onde eles buscam a dominar o povo, onde eles buscam o dinheiro do dízimo das ofertas para andar com carros luxuosos e andar e morar em locais abastados, onde muitos da população da própria igreja deles não tem condições alguma. Então, aonde ele deveria pegar esses recursos e dividir igualmente para todos os necessitados da igreja e não acumular riquezas nesse mundo onde a traça e a ferrugem corroem e aonde o ladrão fura e rouba. Então, irmãos, vamos observar as palavras do Senhor Jesus. O capítulo 5 ensina muito, irmãos. O capítulo 5 de Mateus ensina sobre vários temas, né? Apesar que todo o Evangelho de Mateus nos ensina grandemente. Então vamos ficar atentos, tá bom? Vamos lá conferir o que eu estou falando,
capítulo 5 de Mateus. Vamos conferir sobre o reino de Deus. O irmão que quiser entrar no reino de Deus e ser merecedor de entrar e de viver no reino de Deus, tem que seguir as palavras do Mestre. A palavra do Mestre, aquele que foi ungido por Deus e enviado por Deus para nos ensinar e nos salvar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos. Fique com Deus.